Os municípios devem prestar contas a qual Tribunal de Contas? Ao Tribunal de Contas do Estado ou ao Tribunal de Contas da União? Veja a resposta para essa questão no nosso podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão. A Constituição Federal, de modo visível, consagrou aos tribunais de contas a missão constitucional de garantir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração pública direta e indireta, em outras palavras, de zelar pelo bom emprego de recursos públicos por parte dos entes federados e de particulares que recebam repasses dos entes federados. Quando se pensa na prestação de contas feita no âmbito do município, a regra geral é que os municípios devem prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado ou, nos estados que criarem os tribunais de contas dos municípios, ao Tribunal de Contas Estadual dos municípios. Apenas em duas situações excepcionalíssimas, os municípios prestam contas para os seus próprios tribunais de contas. É o caso do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro, que já possuíam tribunais de contas antes do advento da Constituição Federal de 88, tendo em vista que a nossa atual Constituição proibiu que os municípios criassem tribunais ou conselhos de contas. Então, a regra geral a ser observada é que, sempre que o município emprega repasses públicos, deverá prestar contas, de modo genérico, aos tribunais de contas estaduais. Porém, existe uma situação excepcional em que o município poderá responder junto ao Tribunal de Contas da União. Isso ocorre nas hipóteses em que os municípios recebem repasses de verbas federais. Caberá, em última análise, ao Tribunal de Contas da União verificar a legalidade da aplicação dessas receitas federais. Mas um detalhe interessante é que o Tribunal de Contas da União não atua de modo direto em relação à fiscalização de contas dos mais de 5 mil municípios brasileiros. No primeiro momento, caberá ao órgão federal que cuidou do repasse dessa receita federal, seja um ministério, seja uma secretaria especial da União ou ainda uma entidade, verificar a regularidade da aplicação dessa receita federal pelo município. Se porventura o órgão ou entidade federal responsável pelo envio desse repasse federal aos municípios identificar alguma irregularidade, deverá, juntamente ao TCU, abrir a chamada tomada especial de contas e provocar a atuação do Tribunal de Contas da União para verificar de modo ostensivo a aplicação das receitas públicas federais pelos órgãos e entidades municipais. Então, somente se o órgão federal ou entidade federal responsável pelo convênio administrativo juntamente com o município identificar a irregularidade e determinar a abertura de uma tomada especial de contas junto ao TCU, o TCU poderá, em caráter excepcional, também controlar as contas dos municípios e gestores municipais, desde que se trate do emprego de receitas federais. Gostou do podcast Grifão de hoje? Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Também ative as notificações, porque desse modo você vai receber de modo imediato e gratuito as nossas próximas publicações. Encontramos vocês nos nossos próximos podcasts. Você acompanhou Podcast Grifão.